canal História para Enem com resoluções das aulas de histórias dos Enems passados. Na aula passada nós trabalhamos as questões que abordavam a Grécia Antiga e o termo cidadania. Hoje nós falaremos sobre outra civilização antiga tão quanto importante igual à Grécia, que é a civilização romana ou o seu império, o Império Romano. Aqui nós devemos lembrar que a história da civilização romana é dividida em 3 períodos. O período da monarquia, que vai desde a chegada dos etruscos, passando por os 7 reis, e depois nós vamos ter a república, que é quando o Senado era o mandatário do império, né? E ele vai ter a sua extensão territorial alargada. E depois nós vamos ter o próprio império, como é dito, quando Júlio César toma o poder para si e depois seu sobrinho vai conquistar o título de imperador, o chefe dos senadores, e por consequência vai tornar o mandatário do maior império já visto até o recente momento. Nós abordaremos hoje 3 questões, uma de 2016, outra de 2013 e outra de 2012. Agora vamos às questões. A primeira questão que nós vamos trabalhar hoje é a questão 43 do Caderno Amarelo de 2016, que traz um texto de Políbio e que diz o seguinte: pois quem seria tão inútil ou indolente a ponto de não desejar saber como é e sob que espécie de constituição os romanos conseguiram em menos de 53 anos submeter quase todo o mundo habitado ao seu governo exclusivo, fato nunca antes ocorrido? Ou, em outras palavras, quem seria tão apaixonadamente devotado a outros espetáculos ou estudos a ponto de considerar qualquer outro objetivo mais importante que a aquisição desse conhecimento? O enunciado diz o seguinte: a experiência que se refere o historiador Políbio nesse texto escrito no século II a.C. é a... Ele está solicitando aí qual é a experiência que tem do povo romano para a conquista, que aconteceu 53 anos logo após consolidação da Constituição em Roma, ou seja, a partir do Senado, 53 anos depois, eles já tinham essa experiência. Que experiência era essa? Como vemos, o texto, mesmo no início da República Romana, ele já demonstrava a busca pelo imperialismo. O texto busca demonstrar que, mesmo ainda não estando no auge dos domínios territoriais romanos, ninguém poderia imaginar que em 50 anos isso se concretizaria, ou seja, o domínio imperialista dos romanos. No caso das alternativas existentes na questão, a única que fala sobre o império é a alternativa C, concretização do domínio desígnio imperialista. Portanto, nós devemos marcar essa questão e, consequentemente, vamos marcar a correta. A questão 29 da prova amarela de 2013 traz o texto de Colagens, fala o seguinte: durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Em 451 a.C., porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas, decéberos, para escrever as leis. 2 deles viajaram apenas na Grécia para estudar a legislação de solo. O enunciado pede o seguinte: a superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, descrito nos textos, esteve relacionada a... O texto nos leva à civilização romana, devido falar dos patrícios, realeza, republicanos, os plebeus, e descreve a ausência de uma legislação escrita, sendo tudo repassado oralmente, o que beneficiava os patrícios, ou os chefes do poder governo romano, pois eram os patrícios que viravam senadores e eles usavam essas leis em seu benefício próprio, sempre tirando porque ela não estava escrita.
Em 451 a.C., ao fazer as leis que beneficiavam os plebeus romanos, ou seja, a classe abastarda, os não privilegiados de Roma, Clístenes, que era um legislador romano, envia a Atena, que é o berço da democracia, 2 dos decêvios, ou seja, 2 dos plebeus que foram eleitos para fazer parte da Assembleia Legislativa de Roma, para estudar as leis que foram implantadas por Solon lá em Atenas, e com isso publicar as leis na República Romana, o que deixaria de ser uma tradição oral em benefício dos patrícios para se tornar leis escritas beneficiando aos plebeus. Como o enunciado diz que esteve a relação aí dentre a superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, onde é que essa relação está implícita nas 5 alternativas? Simplesmente, nós vamos ver que esses plebeus, eles vão eleger uma comissão de 10 pessoas e que essas leis vão passar a ser escritas tendo direitos políticos, mesmo eles já tendo esse direito político anteriormente. Por isso, nós vamos analisar o enunciado de acordo com o texto. Isso permitiria, então, nós marcarmos a letra B, que diz extensão da cidadania aos homens livres. Mas os plebeus já não eram homens livres? Sim, porém, já eram cidadãos desde a lei das 12 tábuas, que foi promulgada pelos senados um ano antes, ou seja, mas os plebeus só vão participar oficialmente com a extensão dessa cidadania para eles, mesmo eles já sendo homens livres. Então a única alternativa que se aproxima mais é justamente a letra B, extensão da cidadania aos homens livres, mesmo os homens livres já sendo cidadãos um ano antes, mas é a única que chega mais próximo, né? No Caderno Azul de 2012, na questão 16, traz uma figura com desenho de animais africanos e o seguinte enunciado: a figura apresentada é de um mosaico produzido por volta do ano 300 depois de Cristo, encontrado na cidade de Lode, atual estado de Israel. Nela encontram-se elementos que representam uma característica política dos romanos no período indicada em. Entre as alternativas, nós vamos identificar uma que caracterize a política dos romanos, ou melhor, aquela que tem os elementos característicos da política romana durante a expansão do seu império. E ao vermos a figura, nós vamos ver que são animais da África, que foi encontrado na Ásia, no estado de Israel, na cidade de Lode. O Império Romano teve como um de seus pilares a expansão territorial e o domínio de outros povos. Essas características permitiam obter riquezas e escravos. A única alternativa que apresenta as características políticas dos romanos na época das conquistas é o expansionismo, ou seja, a letra E, que diz expansionismo, diversidade dos territórios conquistados. Olá galera, foi um prazer estar com vocês aqui hoje nessa aula sobre Roma Antiga. Espero que tenham gostado. Aproveitem para se inscrever no nosso canal, apertar o joinha que está aí de lado, dar o seu like no caso e também apertar o sininho para receber informações das próximas aulas que a gente esteja divulgando em nosso canal. Aproveite e divulgue também com vossos amigos sobre a nossa aula. Na próxima aula falaremos sobre a Idade Média e como foi formado o feudalismo. Boa sorte no Enem desse ano, bons estudos e fiquem com Deus.